Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora Ângela Chuvas Nacholdes. Ela é professora do Departamento de Educação do Centro de Ensino Superior do Seridó, o SERES, e também colaboradora do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora da Jornada Internacional de Alfabetização, que aconteceu essa semana aqui no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal. E hoje está conversando conosco sobre este assunto, alfabetização. Seja bem-vinda, professora, ao programa Educação em Pauta. É bom tê-la aqui para conversar sobre esse assunto, que por hora é tão alarmante, sobretudo no nosso país. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que é bastante caro para mim e para todas as pessoas que têm filhos, que são professores, que estão alfabetizando e que se preocupam com essa situação do Brasil, né? Que a gente precisa encontrar um meio de superar nossos problemas. Está dentro da sua aposta de vida, as pesquisas, né, professora, alfabetização, que às vezes, a gente pensa em Plano Nacional da Educação, teorias e às vezes esquece um pouco da base, que é tão importante. A pergunta, é uma pergunta simples, né, até para a gente contextualizar a nossa entrevista. A alfabetização, ela acontece quando e como? Né? É o senso comum de quando você aprende apenas a escrever o seu nome, ou tem que ter um pouco de um domínio intelectual para além da escrita ou dessa escrita primária, digamos assim? A alfabetização, ela começa no momento em que as crianças aprendem a nossa linguagem, né? Aprendem a falar. Para aprender a falar, as crianças não precisam ir para a escola. Mas para aprender a ler e escrever, elas precisam ir para a escola, né? Ninguém aprende a ler e a escrever hoje, né, na sociedade que nós vivemos, sozinho, sem ir para a escola. Então, ela é uma atividade, a leitura e a aprendizagem da leitura e da escrita, ela é uma aprendizagem essencialmente acadêmica, escolar. E dela, então, a jornada se ocupou de discutir os novos direcionamentos, as novas pesquisas e a melhor forma de organizar isso, considerando as crianças do século XXI, que são crianças imersas numa cultura escrita, uma cultura que exige delas já desde muito cedo a leitura. Além da leitura, a questão do digital, né, é algo que hoje, essa geração é diferente da minha, né? Nós assistíamos televisão, quem sabe as babás eletrônicas eram as TVs, hoje é o computador, os tablets, celulares. Ou seja, muitas vezes as crianças elas terminam tendo um domínio um pouco funcional, digamos assim, dessas tecnologias. Essa alfabetização dessa geração envolve também essas novas tecnologias? Envolve, e a gente não pode ignorar isso, e a gente tem que incluir. A gente não pode ver as tecnologias como uma inimiga. A gente tem que saber trazê-las para o processo de aprendizagem das crianças. São desafios, professores, São desafios que muitas vezes são exigidos de um professor que não tem a familiaridade com as tecnologias que as próprias crianças têm. Porque parece que elas já vêm prontas para utilizar. Todo mundo diz isso, né? E é verdade. E é verdade. Essa geração é uma geração que vem, que nasce numa sociedade tecnológica, diferente da sociedade de 10 anos atrás, porque a gente teve um grande desenvolvimento tecnológico nos últimos 20, 30 anos, inegavelmente. Então, isso tem que ser considerado, sim, dentro dos componentes. Professora, uma última pesquisa de 10 anos do IBGE, 2005, afirma que 11,1% das pessoas com mais de 15 anos não sabiam ler, não é? Para 2015, 10 anos depois, isso baixou para 8%. Uma fonte do IBGE e matéria publicada no site do G1. Como pesquisas nessa área voltam para os números, por exemplo, na parte da alfabetização, né? A gente tem um contexto que vem melhorando também nesses últimos anos ou vem agravando cada vez mais? Como é que está esse contexto no Brasil? O Brasil ele teve um fenômeno que foi a universalização da escola.
né? E junto com essa universalização da escola de ensino fundamental, basicamente, houve um grande número de crianças acessaram a escola. Então nós temos muitas crianças chegando à escola, mas o nosso grande problema agora já não é tanto o acesso, mas é as crianças permanecerem na escola e a gente saber dar conta do ensino da leitura e da escrita dessas crianças. Esse desafio, embora tenham, de acordo, por exemplo, com essas pesquisas, tem pesquisas que dizem o contrário, que nós conseguimos piorar um pouquinho ainda, enfim. Mas mesmo que de 11% para 8%, é grande ainda, 8% é um percentual muito grande. Então nós temos muito o que fazer nessa área. Tirando algumas pesquisas que mostram que sabemos ler, mas quando a gente vai fazer a análise da atenção e da interpretação também é outra dificuldade, né? Você sabe ler, mas tem uma dificuldade na interpretação no sentido desse texto. Uma coisa é decodificar, outra coisa é entender e saber usar a leitura, né? A leitura e a escrita. Então nós, talvez a gente ensine as crianças a decodificar, e elas não permanecendo na escola, de repente logo elas retrocedem. Né? Então nós precisamos dar conta de formar pessoas que sejam letradas, que saibam usar a leitura nas suas situações de vida e possam ler quando elas precisem e tomar decisões em cima disso. Então, a compreensão leitora plena ainda não alcançamos ainda. É sempre um desafio, né? Mas é um pouco perigoso não aceitar ou não incentivar pesquisas nessa área da alfabetização, não é? A pergunta fica, não é perigoso fazer com que pessoas que não tenham essa consciência crítica da leitura, ou seja, que leiam e não tenham várias dimensões críticas, que a gente poderia estabelecer níveis de entendimento, de senso crítico, venham fazem parte da sociedade e de fato fazem, mas não têm essa consciência crítica. Isso é um pouco perigoso também, não é, professora? Isso é perigoso para um país, né? Nós já sabemos qual é o perigo de nós não, enfim, conseguirmos ter sucesso na alfabetização plena dessas pessoas. É o que nós formamos analfabetos funcionais, que são pessoas que sabem ler, mas não conseguem utilizar aquilo ali. Leem palavras simples, mas são são analfabetos funcionais. Terminam sendo levados a qualquer vento de argumentos, né? Que cheguem a ser um pouco mais fortes do que eles... E se sabe, né? Hoje tem pesquisas que mostram que a aquisição da leitura e da escrita, da alfabetização plena, modifica o nosso cérebro, nós sabemos. Então, nós nos tornamos diferentes quando nós lemos. É diferente da gente simplesmente saber ler funcionalmente ou saber ler um romance de ficção, saber interpretar, viver a história, porque aquilo nos dá lições, nos mostra, nos dá perspectivas de vida, nos dá experiência. Então a leitura, ela é fundamental na sociedade que nós vivemos hoje, para os seres humanos se tornarem mais humanos, né? Desenvolverem a sua humanidade. Essa competência, né? A pergunta que eu faço é nessa área. Isso que a senhora falou tem a ver com a sua pesquisa, né? Junto ao Instituto do Cérebro, junto à ciência da leitura. E a pergunta que eu faço, como a gente pode fazer com que isso fique claro até para o telespectador, de que a leitura ela pode ir para o devaneio poético, mas ela também tem um pouco de prosaico no sentido de exercício de leitura, não é? É isso mesmo que as pesquisas nessa área da atividade cerebral aplicam e explicam? Nos últimos anos, teve um cientista chamado Stanislas Dehaene, que ele fez uma pesquisa, aqui no Brasil, foi feita, em Brasília, no Hospital Sara Kubitschek, e ele pesquisando adultos analfabetos, ele identificou a porta de entrada da leitura no cérebro. E ao identificar a porta de entrada da leitura no cérebro, viram
que essa porta de entrada nos mostra que quando os analfabetos, quando aprenderam a ler, eles modificaram o seu cérebro. Porque nós, por exemplo, ao vermos qualquer objeto, ao identificarmos um tigre, um animal, ou algum perigo, né? Qualquer objeto. Qualquer símbolo, né? De qualquer ângulo que a gente olhe, um tigre, por exemplo, ele é um tigre, de pata para baixo, de lado, de perfil, acordado. Dormindo, acordado. E já quando a gente vai aprender as letras, que é a primeira coisa que a gente precisa identificar são as letras, se nós pensarmos no P, no Q e no D, conforme a posição que elas tomem, elas se transformam umas nas outras, em letras. Então, é conforme a posição... Aí vem a ambiguidade linguística também, né? Então, isso, quando é necessário, para aprender a ler, a gente tem que modificar a forma como nós olhamos. Já começa a mudança aí. E existem muitas outras, existem muitas pesquisas ainda a serem feitas, para que quanto mais se pesquisa, mais a gente vê que a leitura modifica o nosso cérebro. Então é correto afirmar que quanto mais nós lemos, mais exercitamos o cérebro, então mais aprendemos. Isso, porque a leitura ela é a porta de entrada para qualquer outro conhecimento. Qualquer coisa que nós estamos numa sociedade letrada, a nossa sociedade. E para fazer qualquer coisa nessa sociedade, seja ir num caixa eletrônico, retirar dinheiro, se a gente não souber fazer a leitura, não se consegue fazer. O convívio é imprescindível. Complica, né? Desde as coisas mais simples, quanto pegar um transporte, retirar um dinheiro no banco, qualquer coisa a gente vai precisar da leitura. Pesquisas nessa área da ciência da leitura, então, confirmam a ideia de que, pai, você de casa, incentive o seu aluno a ler. É isso, professor? Importante. Não só na escola, né? Já se sabe, ssão pesquisas de várias décadas atrás, que, por exemplo, famílias que leem livros desde a primeira 2 anos, já estão lendo livros para as crianças, desde o momento que a criança começa a se dar conta, a desenvolver a linguagem, os pais já começam a fazer leituras de livros para as crianças. Isso aí dá um up, né, na aprendizagem da criança quando ela entra na escola fundamental. Então começa aí, né, os pais terem a consciência, fazerem motivarem e lerem para as crianças, sentarem, manusearem livros para as crianças. Isso já vai dar uma grande diferença na aprendizagem deles. Professora, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas voltamos a conversar sobre esse assunto. A gente conversa com a professora Ângela Chuvas Nachoudes, ela é professora da UFRN e coordena a Jornada Internacional de Alfabetização, que aconteceu essa semana na UFRN. E a gente volta a conversar sobre esse assunto já depois do intervalo. Até lá! Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com a professora Ângela Chuvas Nachoudes, professora da UFRN, do SERES e também coordenadora da Jornada Internacional de Alfabetização. Professora, a gente já conversou um pouco sobre a alfabetização, mas a nível de conceito. E a pergunta que eu faço agora da pesquisa, né? O seu dia a dia, as leituras, as investigações que acontecem junto com a leitura e neurociências. Como é que isso acontece na UFRN, os parceiros e o seu dia a dia de pesquisa? Eu tenho desenvolvido nos últimos 5 anos um projeto chamado Leitura mais Neurociências. Nesse projeto nós fizemos pesquisas e em cima dessas pesquisas feitas sobre a metáfora, a ação da metáfora na aprendizagem e das letras, a aprendizagem das letras, enfim, foram 2 pesquisas que fizemos. E em cima dessas pesquisas foram organizados materiais específicos de alfabetização. E esses materiais, então, foram aplicados a quase 1000 crianças em salas de aula do interior. Do Rio Grande do Norte? Do Rio Grande do Norte, da região do Vale das Frutas, da região do Seridó e aqui na capital. E, enfim, essas crianças, durante todo o ano de 2016, tiveram os materiais aplicados em suas salas de aula, com bastante sucesso do material. E agora o projeto continua,
acontecendo agora pela CEDIS, num curso EAD, enfim, com esses mesmos professores e também com bastante adesão, os professores desenvolvendo os trabalhos, porque para eles desenvolverem esse trabalho, eles tiveram um curso de especialização. E agora, então, oferecido pela UFRN? Oferecido pela UFRN, esse curso. E agora eles permanecem com a extensão, esses mesmos professores, alguns outros se juntaram do Seridó ao trabalho, e aí a gente tem trabalhado com eles, então, os aspectos teóricos e práticos. Do ponto de vista da metodologia, né? Quem sabe nós temos pedagogos aqui acompanhando o nosso programa, pessoas que gostam da área da educação, ou que podem se perguntar qual é a diferença dessa metodologia da metáfora já na alfabetização, né? É a idade correta e como é que funciona, digamos, na sala de aula? O uso de imagens, de textos, de vídeos, como é que isso acontece? Nós utilizamos textos de ficção, livros infantis de qualidade científica e literária e trabalhamos então essas histórias contadas que a gente coloca objetos metafóricos. Contamos de diferentes... Esses objetos são reais? São vistos assim na são contação? Metafóricos. Não? São metafóricos. São metafóricos. E a gente percebeu que as crianças entendiam muito mais e se envolviam muito mais com o trabalho quando a gente fazia esse trabalho com as metáforas, que a gente chama metáforas de objetos. Muito interessante a aprendizagem deles, o desenvolvimento tanto da linguagem oral como da linguagem escrita, como da participação e do envolvimento deles. É muito interessante. São alunos de que idade? Nós trabalhamos com crianças desde 4 anos até o 5º ano. Nós tivemos crianças. Aí nós organizamos jogos e portfólios, materiais de contação de história. São mais de 70 tipos de materiais. Por que eu perguntei isso, professora? Tem alguma fase de idade específica para a alfabetização, do ponto de vista de que, se for em uma idade mais adulta, isso vai prejudicá-lo? Né? Porque a gente tem alguns autores, por exemplo, clássicos, como Piaget, vai dizer, tem a sensório motor operacional. Então, tem algumas fases que, para cada teórico ou pesquisador, vai orientar esse convívio humano, digamos assim. Existe alguma frase que... Diversos autores já se referiram, cada um dá um nome diferente, se chama agora, em neurociências, em janelas de aprendizagem. Existe... sim, existem vários autores, Montessori, Piaget, vários autores se referem a essas janelas de aprendizagem. São momentos propícios que são, claro, que o cérebro da criança está pronto, quando a linguagem está... Está uma esponjinha, né? Como se fala. A linguagem se processa mais naquele momento. Então, é o momento mais propício. Agora, depende da criança também, depende da situação de incentivo dela. Aquele momento pode vir antes. Depende de fatores biológicos também. Mas, lógico que a gente sabe que a aprendizagem da leitura na infância ela é muito melhor. Até porque uma criança, alguém que aprenda a ler aos 5, 6 anos, 7, ela vai ter, até chegar à idade adulta, um tempo muito maior de exposição ao texto. E é diferente de uma pessoa que vai chegar ao texto aos 20, 30, 40 ou 50 anos. Ela vai ter menos tempo da sua vida exposto, então vai ter menos vantagens. E perde também aquela fase da magia, da ludicidade, né? E o cérebro da criança está pronto para isso, porque é a fase de desenvolvimento da linguagem. O adulto já está com a linguagem, mas linguagem desenvolvida. Agora, não significa que adultos, aprendendo a ler, não se transformem até em bons leitores. Tem, vários exemplos aí, várias situações de pessoas que aprenderam a ler já na idade adulta e depois exercem atividades com a leitura e a escrita. Também, né? Professor, existem desafios nesse processo de alfabetização, né? A senhora colocou, por exemplo, a metáfora como se fosse um operador cognitivo para o acesso a essa aptidão que a gente está colocando. Mas tem, por exemplo, alguns alunos que podem ter algumas síndromes, como de Asperger, autista, né? Que aí tem essa dificuldade com a metáfora, digamos assim. E aí, qual é a ideia? Que pudesse ter outros tipos de objetos de aprendizagem? A pesquisa já pensou sobre esses desafios ou ainda não? Na disciplina até que nós temos na universidade, que Bases Neurais da Leitura,
algumas pessoas na família, alunos procuraram a disciplina assim, no sentido de vou resolver meus problemas e entender um pouco. Será que existe uma terapia dessa? E alguns materiais que a gente criou no projeto, as pessoas utilizaram, não pesquiso essa área, eu trabalho com crianças que chegam à escola, né, e lá vão ter todos os tipos de crianças, né, e hoje as crianças especiais, elas estão na sala de aula regular. O que a gente vê é que elas são beneficiadas com esse trabalho. O que a gente sabe, né? Agora, pesquisa específica, eu não tenho feita sobre isso. Mas elas se beneficiam, sim. Quando todo o processo de ensino metodológico que inove, ele sempre vai beneficiar mais do que aquele tradicional. Por quê? Porque nosso cérebro, ele gosta tanto da rotina, mas ele gosta muito também da novidade. Da inovação, né? Nós vivemos da rotina para a novidade, da novidade para a rotina, né? Quando às vezes a novidade é muita gente, não, agora eu quero um pouquinho de tranquilidade do dia a dia, do cotidiano. Mas a gente gosta, faz parte do ser humano isso. Então, quando se modifica alguma metodologia, sempre se beneficia a todos, né? Ainda sobre este assunto, mais voltado para o evento, né, Jornada Internacional. É o segundo ano não consecutivo, mas que acontece aqui na UFRN. Eu queria que a senhora pudesse colocar da importância, né, de ter um evento internacional e já é a 11ª edição? Sim, a 11ª, né, que aconteceu agora. Como é que foi essa organização? Então, é importante ter aqui, né, esse cenário. Foi muito gratificante, porque logo o evento lotou e tivemos muita procura de pessoas também de fora do estado, enfim, pesquisadores, alunos, gestores, professores. E durante todo o evento também nós observamos que as pessoas estavam muito atentas, participando muito ativamente das atividades, das palestras, dos workshops, dos minicursos. Conferências, né? A conferência com a professora Regine Kolinski, que veio da Bélgica, é uma psicóloga cognitiva que tem participado das pesquisas mais atuais, mais de ponta, que tem acontecido em relação à leitura. E então foi um evento realmente que eu espero que tenha contribuído para, enfim, o avanço das nossas discussões e para que a gente possa, a partir dele, organizar melhor, né, as nossas estratégias, porque depois de um evento desses, a gente sempre aprende uma novidade, sai trabalhando com outras saberes, coisas, né? Há uma troca de saberes muito grande. Quem foi que organizou? O Instituto do Cérebro, o CERES, né? Mas teve parceria também com outras universidades. Sim, nós tivemos parceria da Universidade, posso me esquecer de algumas, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica também do Rio Grande do Sul, da Universidade do Estado da Bahia. Nós tivemos daqui de Alagoas, vieram muitos alunos, é vizinho, é perto, né? Enfim, nós tivemos de todo o Brasil pessoas participando, universidades participando e pesquisadores, palestrantes de todas as regiões do Brasil. E aqui da nossa universidade, né? Certamente, os pesquisadores da UFRN que trabalham com leitura, com escrita e com coisas ligadas, com aspectos ligados à alfabetização, estiveram conosco. Então foi um evento que reuniu pessoas preocupadas com essa temática e que se colocaram durante 2 dias a discutir. E é lógico que o evento também continua, ele não termina ali. Das pesquisas, né? Além disso, além dos professores que participaram e que levam, né, para o seu cotidiano, para suas salas de aula, para suas escolas, o que foi colocado ali. Dali a gente também organiza livros, organiza pesquisas
então os pesquisadores estiveram em contato, então são feitas parcerias. Também é um momento também de muita ampliação do nosso universo também de pesquisadores, né? Do nosso trabalho como pesquisadores. E nem sempre acontece aqui, né, na UFRN? Não, nem sempre acontece aqui. Então foi um privilégio a gente poder organizar esse ano e, logicamente, próximo ano não será aqui, mas nós estaremos envolvidos com ele. Esse evento esse ano ele aconteceu aqui na UFRN e em setembro ele vai acontecer na Universidade do Minho, em Portugal, o mesmo evento. Ele agora, a partir do próximo ano, ele vai sempre acontecer no Brasil e em outro país. Que bom, professora. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço por essa entrevista, bastante importante aí para essa área da educação, da base, da alfabetização, né? Levantando essa bandeira da importância deste tema. Muito obrigado, professora. Nós é que agradecemos. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, fazendo sempre o convite para você acompanhar o nosso programa todos os sábados aqui, às 10 horas da manhã pela TV Câmara, com reapresentação aos domingos também no mesmo horário. Você pode acompanhar os programas que já passaram no nosso canal no YouTube. Corre lá e acesse. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá!